Ele não apareceu, né? Vamos dar início então. Abrir aqui. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Fico feliz pela oportunidade que Deus nos dá nesta noite de podermos novamente nos reunirmos na casa dele e juntos aqui podemos estudar a sua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Que momento maravilhoso. Vamos orar então. Eu peço a Deus que nos abençoe grandemente, abra os nossos corações, nosso entendimento, né? Senhor, Deus e Pai, que esta noite seja noite vitoriosa em nossas vidas, porque cada vez que nós aprendemos a Tua Palavra, é uma vitória que nós alcançamos. A maior delas é conhecer a Tua Palavra. A maior das vitórias não é conquistar nada nesta terra, mas sim, meu Deus, te conhecer cada dia melhor. Isso é vitória, porque a Tua Palavra nos conduz à vida eterna e nos dá a certeza pela fé que nós, meu Deus, somos o Teu povo escolhido. Por isso, meu Deus, nos dá entendimento e conhecimento sobre a Tua Palavra nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe o pessoal de casa, abre o entendimento de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu vou fazer uma leitura aqui, depois a gente abre, tá bom? Vamos aprender um pouquinho junto, né? Com aqueles, o pessoal de casa, conosco aqui, sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Vamos nessa? Primeiro eu vou fazer uma leitura, depois, é claro, mais para frente a gente faz uma pesquisa na Bíblia, amém? Amém. As 7 trombetas do Apocalipse é mais um dos temas ampliamente discutidos dentro da escatologia bíblica. Devido às diferentes posições e estilos de leitura do livro do Apocalipse, diversas interpretações sobre as 7 trombetas são definidas entre os estudiosos. Quero que vocês vão entendendo isso aí. Seria impossível considerar em apenas um único texto todas as mais variadas sugestões e interpretações. Tem pessoas que às vezes pegam um único texto e vai dando a interpretação dele. Na verdade, a Bíblia, eu gosto muito quando a coisa é por um lado paralelo. O que é um lado paralelo? É você colocar texto um ao lado do outro, comparando. Isso é comparação. Algo paralelo é algo comparação. Muitos pegam um texto e vai em cima daquele texto e quer definir, na verdade, querem definir uma leitura, um entendimento em cima do único texto. É isso que o escritor aqui nos diz. Amém? Amém.
Seria impossível considerar em apenas um único texto todas as mais variadas sugestões de interpretação. Portanto, iremos considerar apenas as duas principais interpretações sobre o assunto. Primeiro, vamos ver a visão futurista. Geralmente, quem adota a visão futurista do livro do Apocalipse entende que o conteúdo do livro é linear, ou seja, o que é algo linear? Algo alinhado, numa só direção, certo? Ou seja, os capítulos sucedem uns os outros, de forma cronológica, sendo que a partir do capítulo 4 começa as descrições de uma série de eventos que ocorrerão principalmente no período final da presente era, conhecido como a Grande Tribulação. Já estudamos sobre isso, falamos muito sobre isso, a Grande Tribulação. É verdade? Sim. Também é verdade que a maioria dos estudiosos que defendem essa posição acredita que esse período final terá duração de 7 anos e iniciará após o arrebatamento secreto da igreja. Sobre esse pensamento, as 7 trombetas se referem ao acontecimento que ocorrerão em alguns momentos, dentro do período de tribulação. Sequentemente, após a abertura dos selos do capítulo 6 do Apocalipse, também é importante dizer que essa interpretação considerará em sua maior parte o sentido literal do texto e não seu sentido simbólico. Nesta interpretação, a primeira trombeta mostra a vegetal sendo queimada por conta de uma chuva e saraiva e fogo misturado com sangue, mostrando-se a primeira trombeta, e é o que nós vemos lá no texto, certo? E segunda trombeta mostra a mortandade da terça parte dos peixes que vivem no mar. A terceira trombeta mostra a contaminação da terça parte dos rios e das fontes de água. E a quarta trombeta mostra o espaço sideral sendo abalado, de modo que será alterado a duração do brilho. Depois nós vamos falar de cada trombeta, viu, irmão? E a interpretação. Aqui eu estou só passando a leitura. O que está escrito ali, o que Deus revelou a João, tá bom? Eu acho que não precisa de isso aqui não, né? Tá melhor assim? Eu acho. Semelhante ao gafanhoto que literalmente picará as pessoas durante 5 meses. Essa é a quinta trombeta, né? Trazendo-lhe grande sofrimento. Alguns estudiosos dessa linha de interpretação, de forma mais coerente, entendem que tais figuras simbolizam demônios. Tá? A sexta trombeta mostra a soltura de anjos terríveis que estavam presos no rio Eufrates, a fim de matarem a terça parte dos homens. Já a sétima trombeta abrange os julgamentos descritos nas 7 taças, ou seja, os últimos eventos que se estendem até a volta de Cristo em glória para estabelecer seu reino milenial na terra. Parcialmente penso que essa interpretação não é a mais adequada do livro, certo? Nós lemos aqui do Apocalipse, pois ignora o estilo literário, a organização natural do conteúdo, arquitetada pelo próprio autor, João. E o texto histórico do livro, o grande problema dessa visão é tentar interpretar literalmente diferenciais que são claramente simbólicas. Alguns são simbólicos, alguns são literal, né? Ele quis apenas algo simbólico, ele quis mostrar, qual, por exemplo, no número 666, né?
Ali nós vemos ali duas forças mundiais usadas pela parte satânicas, né? Dois homens ou dois governos usados pelo diabo, né? E que levantarão e que realmente serão homens inimigos de Deus. São as bestas inimigas de Deus, né? E nós temos mais um número, o terceiro, que é a besta que levantada do mar, né? Que é o que vai governar realmente e que vai se tornar ou é um dos maiores inimigos de Deus. Entendeu? Porque seu nome, o que se fala, por exemplo, daqueles dias? O que nós vamos dizer? O que João, quando fala no número 666, ele está falando desses números de homens. As letras, por exemplo, do grego, do hebraico, a letra também era números. A letra também era números. Entendeu? Então, quando ele fala 666, ele está falando de nomes, de pessoas. São números de homens. O 666 também ele bate muito sobre o número daquela época de Nero. Por quê? Que era grande homem que levantou realmente grandemente contra a igreja de Cristo. Era totalmente perseguidor da igreja de Cristo naqueles dias, certo? Na verdade, ele mandou pôr fogo em Roma e culpou a igreja de Deus, culpou os cristãos. E naquela época que ele governava, João estava preso na ilha de Pátmos. E por ser romanos, os nomes tinham números, eram numerados. Então Nero é praticamente 220 vezes 3, que dá 666. Entendeu? O nome Nero. Todo nome romano era numerado, tinha números. Todo nome de todas as pessoas era por números. E hoje como que a gente sabe disso, pastor? Hoje, como que a gente descobre o número da besta na pessoa pelo nome? Pelo nome? Bom, esses vão se levantar totalmente contra Deus. Esses homens serão realmente grandes perseguidores da igreja de Jesus Cristo. Vão se levantar realmente para perseguir a igreja de Cristo. E já tem feito isso, né? Nós vamos ver nesse estudo aqui o quantos muitos pagarão por isso, por perseguir a igreja de Cristo. Só que a igreja tem que estar atenta. Por quê? Aqui nós estamos fazendo uma leitura literária, certo? E vamos ver os textos da interpretação que nos ajuda muito nos dias de hoje. O que vai significar cada trombeta. Talvez não dá para explicar tudo hoje, mas aqui eu vou fazer a primeira leitura para vocês entenderem cada um. Nós já fizemos aqui até a 7ª, né? Estou fazendo a leitura. Geralmente os estudiosos defendem essa interpretação e adotam como sistema de recapitulação na organização. Então esta aqui é o quê? É a visão historicista e idealista, certo? É a melhor das interpretações. Por quê? Geralmente eles, os estudiosos que defendem essa interpretação, adotam um sistema de quê? Recapitalização da organização e leitura do livro do Apocalipse, conhecido como paralelismo. É o que eu falei, aquela que faz paralelo um texto ao outro, certo? Não fica apenas um texto, mas que coloca um do lado do outro, tá? Para pensarmos. Nesse sistema, o livro do Apocalipse tem 7 seções paralelas que abordam o período desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então é uma coisa que se compara desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Fica um pouco mais fácil de entender. Amém? Amém. Nisso significa que a mesma história é contada várias vezes. Quer dizer, ela nunca é mudada. Você não consegue mudar.
Paralelismo. Porém, progressivamente, ou seja, à medida que vamos avançando na leitura do livro, percebemos que a narrativa vai se intensificando, vai ficando ainda muito mais tensa ou mais comprida, né? E que a mesma história é contada de perspectivas diferentes, de modo que as cenas vão ficando cada vez mais claras, vai ter uma visão mais clara diante da nossa mente, do nosso entendimento. Vai ficando mais claro para você, vai ficando mais fácil para você interpretar. Logo, embora as 7 trombetas apareçam após os 7 selos, na verdade, se você olhar 7 selos e 7 trombetas, é praticamente quase a mesma coisa, certo? Um é o acontecimento do outro. E é importante entender que isso não representa uma sucessão cronológica. Especificamente sobre as trombetas, podemos dizer que elas falam de um juízo parcial sobre o mundo. O que fala de um juízo parcial sobre o mundo? As trombetas, de 1 até a 7. Então elas falam o quê? De um juízo parcial sobre... Não é um juízo completo, é um juízo parcial. Tá? Não é... trombetas. Hã? Parcial só das 7 trombetas, né? Não, parcial é que é por partes. Tá? Parcialmente, não é algo completo. E é o sofrimento do mundo incrédulo, em resposta das orações de quem? Da igreja. Então, muitas coisas que vão acontecendo no mundo é que o mundo persegue a igreja ora, e as orações, é claro, muitas coisas têm acontecido nesse mundo. Por quê? As trombetas expressam a advertência de Deus sobre o mundo. Por que está acontecendo muitas coisas aí? Que persegue a igreja. Então é uma advertência. Na verdade, as trombetas, ela é uma advertência. Ela é uma advertência. Não é que vai acontecer daquele jeito. É que os acontecimentos é parecido com aquela condenação. Entendeu? A condenação, ela é tão terrível, aí que entra o literal e o simbólico. A maneira literária de escrever e o simbólico de se apresentar. Entendeu? Os gafanhotos vindo e massacrando, quer dizer, atormentando o homem. Olha, isso é uma tribulação terrível sobre o mundo. Não é sobre a igreja, mas sobre o mundo dos perseguidores da igreja. E às vezes a terra vai se tornar, por exemplo, quem está vivendo em paz, vamos dizer, quem está vivendo em paz com o coronavírus? Ninguém. Que tormento, está sendo um tormento ou não está? Sim. Hã? Sim. Não é um juízo parcial? Sim. Não tem outras coisas para mim? Então é repartido em várias partes. Então termina esse, você está dizendo que vai vir outro. E assim, você está entendendo o negócio? Eles falam as tais variantes, né? Sai de uma, entra outra. Sai de uma, entra noutra, sai de uma, entra noutra, quer dizer. E os acontecimentos estão aí. Aí você lê lá, mas aí vem o sentido literário e o sentido simbólico. O que é o simbolismo? Os animais. Ele vem na quinta, né? Vem como gafanhoto, com corpo de cavalo, ferrões e escorpiões, com cabeça de leões, corpos de cavalo, chifres, e atormentarão homens por 5 meses. Isso são pestes, são doenças. O que o chifre representa, pastor? Oi? O que o chifre poder, né? representa? É poder. Mas poder satânico, né? Nesse caso sim, né? Do Apocalipse é o poder satânico, né? Nesse caso sim. O animal que tem um chifre enorme, ele é mais poderoso. Entendeu? Então, quer dizer, poder, é autoridade. Que Satanás, na verdade, vai criar sobre a terra, né? Ele terá essa autoridade, ele terá oportunidades para isso, vai dada
pelo próprio Deus, não é a vontade dele. Com a permissão do Com a Senhor. permissão, né? Então nós vemos aqui, as trombetas representam a advertência de Deus, ó, representa a advertência de Deus sobre o mundo que persegue a igreja, sobre o mundo que persegue a Igreja. A sessão das 7 trombetas termina com o anúncio do fim, não é verdade? Porque o anúncio do fim, as 7 trombetas revela-se a igreja já subindo com Cristo, Cristo já na sua segunda vinda. É ou não é? Sim. Apocalipse 11:15. Lê para mim, Apocalipse 11:15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, Ah. e houve no céu grandes vozes, que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. O reino do mundo passou a ser de quem? De Deus. Nosso Senhor E seu de? Cristo, e de Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Acabou. Passou a ser completamente Deus, né? Então a igreja, na verdade, ela entra agora o quê? Ela entra na parte eterna para com Deus, né? Olha, resumidamente, podemos dizer que os selos mostram o sofrimento da Igreja. perseguida pelo mundo. Ou seja, conta toda a história da era da igreja até a volta de... Então o que é toda a era da igreja? Nós podemos dizer, desde o começo da igreja até a volta de... Cristo. Isso é o que conta ali resumidamente, podemos dizer o que mostra o sofrimento da igreja, perseguida pelo mundo. Então quando fala perseguida pelo mundo, é desde o início da igreja até a volta de Cristo. E às vezes nós mostramos só o momento de hoje. Então vamos ver ali, ó, As etapas. revelando-se o início da igreja até a volta de Cristo. Ou seja, contada toda a história da era da igreja até a volta de Cristo, dando ênfase ao sofrimento da igreja. Já as trombetas contam a mesma história que eu falei, tá vendo? Paralelo. O selo e as trombetas são muito paralelos. Por isso que tem que deixar um do lado do outro. Se você fica ligado apenas em uma coisa, eu vou explicar sobre o selo. Não tem como explicar o selo, tem que explicar as trombetas. Porque eles são muito paralelos ali. Porque eles contam a mesma, porém mostrando o sofrimento do mundo incrédulo sobre a advertência de Deus, mostrando o sofrimento da igreja, mas ao mesmo tempo o sofrimento do mundo incrédulo. Então nós vemos os acontecimentos, as advertências de Deus em resposta a orações da Igreja. igreja. Em resposta a orações da igreja. Amém? Amém. Nas 7 trombetas, o juízo é parcial, já que o juízo total é descrito na seção das 7 taças de Deus. Então, o juízo total, então, até chegar à 7ª trombeta, é parcialmente. Quando chega na sétima taça, né, da ira de Deus ali, então o juízo ele é o quê? Total. A sessão dos selos é interrompida por um interlúdio, significa capítulo 7 lá, né? Da mesma forma, quer dizer, Deus diz, não abre o 7º selo, não está na hora aí, não é verdade? Não está na hora. Da mesma forma também acontece com a sessão da 7ª. Trombeta. Não é isso que acontece? Apocalipse 10:11, lembra pra você ver? Apocalipse 10, aqui nós estamos fazendo uma leitura, viu, irmão? Depois nós vamos ir com as interpretações, amém? Amém. Nós estamos fazendo aqui uma leitura
do que elas, como elas estão escritas. Sim, pode ler. Então me disseram: importa que profetizem outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Não importa que o quê? Que profetizem outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Não importa que devemos pregar o Evangelho, não ficar ligado ali no juízo. Não importa que anunciamos o Evangelho a todas as nações e línguas diferentes, que é o que devemos fazer. Pregar esse Evangelho, pregar, né? E não ficar tão ligado, focado aqui. Devemos entender que Cristo volta e busca a sua igreja. Devemos ler e ter uma preocupação de ler Apocalipse no sentido, qual o sentido nós de aprendermos isso aqui? Não é para assustarmos ninguém e nem a igreja, até porque aquele que está preparado não está assustado. Você concorda comigo? Sim. O interesse disso aqui é olhar os sinais dos acontecimentos que aproxima-se a volta de Cristo. que nos dá entendimento da volta de Cristo. Se você não lê, se você não é questão de entender isso aqui, é questão de saber que ela nos traz, as trombetas e o selo nos traz sinais muito representativos da chegada de Cristo, da volta de Cristo para a e também nos dá sinal muito representativo dos governos que virão sendo usados por Satanás, mas por permissão de Deus. Quer dizer, isso é o que nós devemos entender aqui. Não é que você tem que saber a parte literária com a parte simbólica. Pastor, a igreja vai estar nessas 7 trombetas antes de ser arrebatada por Cristo? As 7 trombetas é o arrebatamento. Então vai ser, a igreja vai passar por essas etapas todas? Não, porque cada trombeta dessa é que nós vamos ver lá na frente. Por isso que eu quero chegar até lá, tá? Revelando aos poucos aqui, para vocês entenderem que é os acontecimentos, irmãos. As trombetas, na verdade, os selos, são acontecimentos. Nós vimos lá tsunami lá para trás, nós vemos guerras, né? Nós vemos sinais, batalhas. Então esse coronavírus é um sinal de uma trombeta. Esse coronavírus também essa pode ser o sinal da 6ª, e não da 7ª, mas da 6ª trombeta. Que atingiu o mundial. E pode também estar dentro da 7ª. Quer dizer, já não é da última trombeta, os últimos acontecimentos. Olha, um detalhe interessante é que as trombetas são divididas em 2 grupos, onde as 4 primeiras trombetas tratam de quê? Catástrofes, não é verdade? E que elas são catástrofes naturais, que atingem o que há? Quantas catástrofes nós já nos tivemos? O Japão foi quase exterminado. O Japão foi quase exterminado pouco tempo atrás. Com um tsunami. Atingiu ali aquela usina nuclear. E se realmente vaza urânio, se o urânio continua vazando, praticamente não poderia mais ninguém viver ali no Japão. Coisa química. Na Rússia, tem uma cidade lá, eu esqueci o nome dela, que teve uma usina dessa, um vazamento, ela praticamente ficou deserta. Até hoje as pessoas vão lá, tem que usar um aparelho para ver o tamanho de radiação. E fica no ar. E isso parece que tem 30 anos esse acontecimento já. Fala que é muito tempo no ar. Não, tá lá, até hoje tem radiação. Não existe morador, os prédios, as casas, né? As casas bonitas. É Hiroshima, não é? Pastor? Não, Hiroshima não. Hiroshima foi a bomba de 1945. Tá? Foi as últimas bombas que os Estados Unidos soltou em Hiroshima e Nagasaki. Nagasaki, isso. Entendeu? Matando 100 mil pessoas em cada cidade. Tá? Foi a bomba atômica, apenas de 50 megatons.
né? Hoje as bombas são muito mais, a potência delas hoje praticamente arrasa o país inteiro. Certo? Então são terríveis, são bem maiores do que naquela época lá. Então, nós contamos ali com 200 mil mortes. Foi onde se deu ali o final da Segunda Guerra Mundial. Finalizou, soltaram essas bombas. A quarta trombeta significa isso aí, então, os terremotos. Então, da primeira até a quarta, por isso que nós dividimos em dois sentidos. Da primeira até a quarta, nós vemos as catástrofes, os acontecimentos. E nós temos tido isso por esses tempos. Guerras, né? De 100 anos para cá, vamos dizer, de 100 anos para cá, já tem mais de 2.000 anos, na verdade, a crucificação de Cristo. 2.000 anos, né? Então, em 2021, né? 2021, Jesus morreu em 2023, não, no ano 23, né? Aí você pensa, não, mas não morreu com 33, né? Porque Jesus, ele nasceu 10 anos antes de mudar os séculos. Jesus nasceu provavelmente no ano de 1990, do último século, tá? Está entendendo ou não? Do último século, da promessa ali. Aí entra-se no primeiro século. Então, no ano do primeiro século, Jesus ele já estava com 10 anos, vamos dizer assim. Tá? Finaliza ali o 2000, né? O século 700 a.C. até o último século, finalizando no último século. Porque antes de Cristo, os séculos ele começa em número alto. Ó, começa em número alto, começa lá, 3.000. Então é 3.000 antes de Cristo, nós vamos achar quem? Nós vamos achar ali Noé. Nós vamos achar ali Gênesis, onde você está ali, Terá, 3.000 antes de Cristo. Terá, nós vamos achar ali Noé. Certo? Você vai olhar Gênesis, se você vai olhar o começo, então nós vamos achar 4.000, o século 4.000, por exemplo, vamos lá em Adão e Eva, tá? Aí vem diminuindo. Então, quando chega em um ano, no século de 1000, por que no século 1900? 1990? Porque conta-se a partir da promessa. O século, ele conta a partir da promessa. Entendeu? Qual foi a promessa? Qual foi a promessa ali? Dar a terra prometida? A promessa Deus fez a quem? Abraão. Então nos conta muito a partir de Abraão, ali, do início. Teria muitas nações. Isso. Mas antes de Abraão, até Adão, você vai contar mais 2.000 anos para trás. Entendeu? Vai levar mais 2.000 anos para trás. Por quê? Nós vimos o que? Noé, ele é da linhagem. Não, Abraão é da linhagem de Noé. E Noé é da linhagem de Sete. E Sete era de Adão, porque era filho de Adão. É uma coisa assim. Tá? Só tá na árvore genealógica aí. Jesus veio da linhagem de Sete. Jesus é da linhagem de Sete. Né? Ó. Na verdade, eles falam ali de o fato das trombetas trazerem o juízo parcial demonstra o objetivo parcial desta série em juízos é chamar o homem ao arrependimento.
Um detalhe interessante é que as trombetas são, quando eu falei, divididas em dois grupos. Fala das catástrofes até a quarta trombeta, das catástrofes natural que atingem a terra. E as três últimas trombetas tratam de que? Sofrimento que atinge diretamente aos homens. E também são chamados de ais. O que é ais? Não. A ais aqui na Bíblia, quando fala ais, é dor, sofrimento. Quando está falando aqui é ais, dor, sofrimento, por exemplo, enfermidades, peste. Então nós estamos na sexta trombeta na quinta. Isso, as três últimas vão falar muito disso. As três últimas trombetas vão falar. As primeiras são mais catástrofe. Os acontecimentos, as guerras, o tsunami, isso é catástrofe. Está dentro da primeira até a quarta. A destruição de Jerusalém depois de Cristo, 70 no ano 70 depois de Cristo. O que aconteceu? Já Jerusalém foi totalmente destruído, os templos foram destruídos, né? Os judeus esparramou por toda a terra, esparramaram por toda a terra os judeus. Daí então começa já os primeiros selos, as primeiras trombetas, que falam das destruições. Depois você vê Roma perdendo o seu poderio, né, sendo destruído, sendo invadido. Ela que dominava ali toda a parte da terra, a Europa, tudo era tudo Roma, né? Aí entra eu esqueço aqui, não me lembro aqui os rebeldes, né? E realmente tira todo o poder de Roma ali e começam a conquistar. Depois disso, nós vemos domínio, Napoleão, ele entra ali, né? Napoleão foi um grande dominador da terra ali, certo? Constantino, né? Na época ele se tornou imperador em Roma, mas depois nós vemos Napoleão como um grande conquistador, tentou realmente conquistar até mesmo a Rússia, não chegou até lá porque o gelo não deixou, né? Foi vencido pelo frio. Mas isso vem como catástrofes, certo? Misturada, claro, com muitas pestes. Então, os ais são as pestes. Eu vejo hoje no dia de hoje, Apocalipse 8,13. Lembra mim? Apocalipse 8,13. Eu olhei, eu vi uma águia que voando pelo meio do céu. Uma águia que voando pelo meio do céu dizia com grande voz: ai, 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 do que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta. As últimas três, Exatamente. Todas trombetas das três anjos que ainda vão te tocar. Ai, o que virá sobre a terra. São pestes. São pestes. E o que nós estamos vivendo aí? Peste. Isso aí é a parte literária, que aí é a parte simbólica. Simbólica é nós entender isso aqui, os ais, a parte simbólica, a parte literária, certo? E nós podemos inverter isso aqui em grande mal. Isso tem trazido sobre a terra um susto que hoje os seres humanos não mais se cumprimentam, os seres humanos não mais abraçam, não pega mais na mão, né? Que eu acho que não tem mais o aperto de mão. O receio, né, pastor? O receio, né? O patrão nosso mesmo chega lá na obra, nós somos obrigados a usar máscara. Entendeu? Por quê? Trabalhar de serviço pesado quando nós trabalhamos, até dificilmente usa máscara. Geralmente fica longe um do outro. Mas é uma ordem que ele impôs na hora que eu chegar aqui, pelo menos para falar comigo, ou um mestre de obra como eu, tem que aproximar dele para falar e a gente discutir projetos.
Então ele exige que eu esteja de máscara naquele momento. Então, dizer, ficou uma coisa assim, o ser humano passou a ter medo do outro ser humano. Até nós mesmo, entre nós mesmos, nós temos medo do outro. Nós temos medo de chegar perto do outro. Que é um ais pior do que esse. Você tem medo, uma mulher tem um medo do marido chegar em casa, o marido tem medo da mulher chegar em casa. O que ela vem trazendo para casa hoje? Trabalha no meio de quem? Quando você chega em casa, nossa, né? Tem gente, irmãos, se eu falar a verdade, nós ainda estamos vivendo assim um momento fresquinho, nós. Mas tem pessoas que chegam em casa, a mulher já obriga o marido a tirar a roupa lá fora. É verdade. Chinelo, sapato, calção, e já pega aquela roupa, põe num cesto, já vai para a máquina de lavar rapidamente. Então, minha vizinha, ela deixa o tapete umedecido lá de fora, né? Lá de frente com o Super Globo. Já deixa, o marido tem um banheiro do lado de fora, o marido tem que passar direto para o banheiro, quem chega na casa dela. Tem pessoas que não recebem mais ninguém em casa. Não recebe mais ninguém em casa. Que é um mais pior do que esse. Não conheço gente assim. Não, mas são milhares de pessoas que estão vivendo essa situação hoje. E essa pessoa agora sozinha lá no bloco, lá de moda, ela abre assim, sabe? Ela não te come, ela fala, não pode abrir. Ela cai numa sozinha, não tem ninguém que acudisse, porque ela não deixa ninguém entrar no apartamento dela. Ela pede tudo para telefone, até verdura. Vocês viram o que está acontecendo? Ela fica trancada, 24 horas. Quantas pessoas igual essa não tem hoje? Pastor, mas essa peste, ela no Martim Lutero já aconteceu essa peste também. Na época da igreja também, na época de Martim Lutero, porque eu vi o pastor Antônio Júnior falando sobre essa peste de Martim Lutero, que ele foi um dos participantes para acudir a igreja na época. Ele se lançou na obra de Deus junto com a esposa dele grávida para poder acudir os cristãos naquela época que realmente teve essa pandemia, e ele mostra também através de livros, biografias, que todos usaram também essa máscara na boca. Então eles passaram por uma época muito difícil, porque naquela época não tinha tanta tecnologia como tem hoje, né? E eu estava vendo esse estudo que ele tinha pregado sobre as igrejas, nessa questão dessa pandemia. Então, quer dizer, ela já vem de novo, desde aquela época lá de trás de Martim Lutero. Por isso que as catástrofes, ela já vem misturada com os ais. É que já havia sofrimento lá atrás. Os ais e as pestes. Você entende? Mas de 100 anos para cá é que a coisa se fortificou. Os sinais de Cristo se está se apresentando Ficou mais. É isso que eu quero dizer. Ficou mais intenso. Mais intenso. Para nós agora, está mais. Pois é, mas nenhuma peste durou o que está durando essa coronavírus. Entendeu? As pestes vinhas duravam 5 meses, 6 meses. Inclusive ele cita que na igreja daquela época não tinha hospitais. A igreja era o hospital de todos os cristãos daquela época. Não, ele casou com uma irmã, né? Isso. Que era também uma irmã de caridade. Martim Lutero casou com ela, teve filhos e filhas, e eles passaram a cuidar muito dessas pessoas. Foi. Entendeu? Eles foram morar numa casa enorme, afastado até mesmo da cidade, né? E levaram o trabalho evangélico do Senhor, o trabalho evangelístico muito a sério. Inclusive eles foram afastados da igreja, muitos se afastaram deles, porque praticamente eles lutaram contra o império, né? Foi. Martim Lutero ele se lançou contra o império chamado Roma. Ele bateu 95 teses contra a igreja que a Bíblia não aprovava e que eles viviam, né? E obrigavam as pessoas a viverem. Ele foi muito perseguido também por essa atitude dele, né? Então, ele foi praticamente condenado à pena de morte na época, mas conseguiu se safar, porque
Era muito assim, era muito verdadeiro aquilo que ele falava da Bíblia. Então eles não tinham, eles condenavam ele, mas não tinham como ter prova, né? Porque ele era muito sábio em questão da Bíblia, né? Deus usou ele grandemente e ele praticamente, as pessoas tinham conhecimento da palavra de Deus naqueles dias. Não. Por quê? Porque a palavra não era propagada. Não é porque ela não era propagada naquela época. Isso já no ano. Tinha poucos cristãos Isso também. já no ano de 1550. Martinho Lutero ele levantou ali no ano de 1552. 1552. Ele veio ter liberdade de pregar o Evangelho em 1554. Se olhar a história ali. Tá, no ano de 1554. Antônio Júnior, às vezes, ele fala mais completo, porque ele tem lá um programa que ele consegue passar uns filmes atrás, a coisa fica mais completa. Você entende até, né? O que ele vai falando, ele baixou um programa ali que ele fala, e, por exemplo, eu estou falando agora de Martinho Lutero. Se eu tivesse agora narrando Martinho Lutero, tinha um programa atrás mostrando a história de Martinho Lutero. Data show, né? Isso. Entendeu agora? Então, vocês conseguem até. Eu gosto também de Lutero. Mas aí, agora eu busquei foi história mesmo. Aí eu entro dentro da história lá da época, né? E a igreja, vamos dizer assim, ela era muito assim, ela vivia muito a Inquisição. O povo vivia o mau sentido da Inquisição. O que é a Inquisição? Algo imposto por alguém, que era pela igreja na época, a igreja católica da época, ela impunha a Inquisição, quer dizer, o que as pessoas deveriam ou não poderiam fazer. Da igreja romana, né? Romana, que agradava ou não agradava a Deus. Mas isto não era bíblico. Isso não era bíblico. Martinho Lutero, ele era um frade, um freio, certo? Que era da igreja católica, certo? Mas ele não concordava, né? não, mas na verdade Deus abriu os olhos dele. O que aconteceu? Ele recebeu de Deus essa unção, essa direção. A Bíblia, quem tinha acesso à Bíblia naqueles dias? Só os romanos, não é? Só a igreja católica, só os bispos. Mas por que eles faziam isso? A Bíblia, ela era escrita em grego. O original dela do grego. Ninguém entendia grego. Ninguém entendia grego. Fazia tradução. Só eles tinham a Bíblia e eles diziam que o que eles faziam, as inquisições, que era da parte de Deus, em que Deus havia falado que daquela maneira que eles deveriam fazer. Inclusive Constantino, na época, a igreja, que era uma igreja muito correta, muito assim, dirigida pelos os homens de Deus, os pastores, e que a igreja era muito no lar, não existia templo, assim, a igreja era muito no lar das pessoas, até no ano 300 depois de Cristo. Eles faziam células. Células, vamos dizer assim, mais nas casas. Né? A igreja, Paulo fez muito isso e Paulo deu a continuação da igreja. Nós vamos sair de um assunto para o outro, mas está dentro. Mas é por isso que é bom assim ser crente. Esse Martinho Lutero, ele faleceu em fevereiro de 1546. 1546. Nasceu em 1483. 1500 o quê? 1546, quando ele faleceu. Que ele faleceu? Então foi 1542, então. 1542. Fala 1546. Não, 1542 é outra coisa. Eu falei 1552, é 1542. Foi um negócio de 1542 para 1544. Olha, Helder. Quando Martinho Lutero rebela-se contra a igreja, na época do Martinho Lutero, qual a data, qual o ano? Rebela contra a igreja. Contra a igreja romana. Qual o ano? Foi quando ele
pela pedra. Aí o que acontece? 1517. 1517. 17. Foi a época. Não, mas aí depois vem a parte evangelística dele, né? É. Foi aonde? 1542. Olha. Quando ele interpretou a Bíblia, foi aí. Quando ele interpretou a Bíblia. Interpretou a Bíblia grega para alemã. A primeira interpretação foi o Novo Testamento. Quando ele faz a interpretação do Novo Testamento do grego para a língua alemã. Quando ele fez a interpretação, Rocha, da Bíblia, ele consegue uma libertação, o evangelho consegue ser livre, tá, nessa época aí. Tá? O ano que o evangelho é livre para ser pregado. Não, estou puxando errado, não consigo. Não, então depois eu vou ver isso aí para vocês. Depois vocês veem em casa. Só sei que ele pega o que era grego, da língua grega, como ele tinha todo o sistema de interpretação, ele era o maior do... ele era poliglota, né? Ele era poliglota e ele era alemão. Você entende? Aí, quer dizer, como a igreja romana, depois eu queria falar para vocês de Constantino envolve as pessoas, diz que construiu um templo, para eles, para que eles pudessem adorar a Deus, a igreja, foi ele trazendo os pastores, aí ele colocou bispo, ele era o governante de Roma, ele colocou bispos sobre a igreja, e esses bispos veio atraindo, veio na verdade trazendo idolatria para dentro da igreja. Aos poucos, a igreja romana ela não tinha idolatria, mas veio trazendo a eles, aos poucos. Entenderam? Veio trazendo para eles aos poucos. Com isso, eles foi expulsando, quer dizer, foi escravizando, proibindo aquele evangelho sadio, aquele evangelho que era pregado, que falava de Cristo, que era proibida a idolatria, mas que só Deus era Deus. A adoração a um só Deus, somente a Cristo, da crucificação de Cristo. Aí começaram a colocar as inquisições, dizendo que a Bíblia começou a afastar os verdadeiros homens de Deus, proibiu eles, né? E a igreja, na verdade, viu que a idolatria começou, e aqueles homens abandonaram a igreja romana, porque eles viram que aquele segmento não era real, que aquilo não agradava a Deus. Então houve uma separação agora da igreja cristã da igreja romana. E até hoje, né, pastor? Até hoje. Tá? Aí o que acontece? Aí o Martim Lutero, ele interpreta, foi aonde ele faz a interpretação do grego para o alemão do Novo Testamento. Primeira interpretação. E o povo começa a ter acesso a quê? Portanto, ele fugiu com esse livro que ele fazia interpretação, ele ficava fugindo, porque eles queriam destruir tudo aquilo que ele havia interpretado para outra língua, para a língua dele. Ia prejudicar a ideia dos romanos, né? A ideia dos romanos. E foi o que aconteceu, né? Porque a hora que, todo mundo começou a ter acesso a Bíblia, eles viram que aquilo que eles faziam era tudo errado. Aquilo era tudo errado. Inclusive ele vai lá, prega 95 teses na porta da igreja e diz: isso não agrada a Deus e Deus não agrada disso. Portanto, ele vai lá e casa com uma irmã de caridade. Ele casa como é proibido o casamento, não é? Mas ele viu que o casamento na Bíblia é santo, que o casamento na Bíblia é real, para adquirir uma família, e que para servir a Deus não precisava viver sem mulher. É verdade.
E os católicos até hoje, os padres, os freiros, tudo, não pode casar. Eles continuam trazendo isso lá de trás até nos dias de não pode hoje. casar, mas pouco tempo eu estava em São Paulo, eu estava em São Paulo, tinha uma irmã lá de São Paulo que estava grávida, irmã de caridade de um padre. Eles abafaram o caso lá, mas isso aí. Teve um papa, ele rapou a cabeça e se passou por homem e estava grávida. Ganhou um menino em plena procissão. Eles escondem isso aí até hoje. Em Roma. Estava grávida de um padre lá. É muita coisa errada, né? Mas ninguém conta essa história. Entendeu? Está tudo errado lá. Aí o que acontece? O povo começou a ter acesso ao... Por isso que eu falo para você de 1544 aí, 1542, 1544 ou 1554. Eu acho que o verdadeiro evangelho, assim, a palavra é liberada para todo mundo ter acesso à Bíblia e pregar o evangelho. 1554 foi o que eu disse. Nesse período ali, ele morreu em 1447, como você disse, mas o livro, para pregar mesmo livre, aberto, pode ser 1544 ou 54. Pode dar uma olhada aí, tá? E começa ali, então, o evangelho sendo outra linhagem. Quer dizer, o povo deixa de ser enganado. A igreja começa novamente nessa época. A igreja começa a se libertar. O povo de Deus que estava agora separado, estava longe do evangelho, começa novamente, através de Martinho Lutero, e Deus usou ele, A regressar, né? a regressar. A igreja começa a existir novamente. Então, do ano 300, olha para você ver, a igreja praticamente ela ficou apagada do mapa ali por mais de 200 anos. Porque do ano 300 para o ano 1550. Então, vamos dizer, 250 anos, 200 e poucos anos. A igreja ficou ali com medo, ficou ali sendo escravizada por um ato que o homem dizia, isso Deus aprova dessa maneira, porque ninguém tinha acesso. Até pouco tempo no Brasil se rezava missa em latim. Até pouco tempo. Eu falo que eu fui em muitas missas, que a missa era rezada aí. Era ou não era, irmã? Lembra ou não? Eu sou desse tempo. Latim. Não tinha nada que eles falam. Aí como rezava em latim, o que você podia? Você podia falar o que você quisesse lá, o padre podia falar em língua lá o tanto que quisesse. Não ia entender nada. Não, porque era rezado em latim. Por isso que tem que ter um intérprete, né? Tem que ter um intérprete. Se tivesse um intérprete lá, ele não falava toda besteira. E eu tinha um de confessar, né? A gente era criança, mas tinha que confessar para tomar a tal de hóstia, né? E a gente não faz coisa boa, peguei a conta do vizinho. Minha mãe fez cocriação com a minha mãe. Aí, olha só, minha querida, desde aquela época, eles falavam assim: reza um Pai Nosso e 10 Ave Maria. Sempre puxou, né? Então, mas isso aí estava o quê? Lá em latim. Aí eles começaram a falar que Deus pedia aquilo. Que Deus pedia. Ó, tinha um negócio lá que você queria, o parente vai para o céu. Primeiro você pagava a Inquisição. Você custava tanto. E eu sei que ainda tinha que subir, eu acho que quase 150 degraus ainda, de joelho. Chegar lá em cima e descer de joelho. Para o seu parente ganhar a salvação. E não era de graça. Além de você pagar um sacrifício, isso não era de graça. Porque, gente, isso aí rodou, ainda roda por aí de por tempo. Por exemplo, a Inquisição de subir de joelho, essa escadaria terminou, mas a missa de sétimo dia ainda acontece. A missa dele, no dia de 30 dias, o mês de... Acontece, quer dizer, se não rezar essa missa, você não pagar, seu parente não vai. Você pode rezar 500 mil missas, você pode gastar um dinheiro, trocar sua fortuna pela salvação do parente. Não vai. Você só vai ser salvo se você entregar a tua vida a Jesus Cristo hoje. Amém. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui a questão das primeiras 4 trombetas, fala muito da catástrofe, e as 3 últimas falam muito dos ais. Das pragas. Então nós estamos vivendo catástrofes, de um tempo para cá, nós estamos vivendo isso. E também os ais, tá ou não tá?
Você viu o tsunami na Índia, levou 300 mil pessoas. No Japão levou praticamente quase a ilha inteira, porque o Japão é uma ilha. Entrou para a cidade e vai levando tudo. E vai levando tudo. Né? Terremotos, nós temos terremoto no Chile, nós temos terremoto aqui do lado da África, ali, me chama aquele povo ali, ó. Está todo lado está tendo. E está aumentando gradativamente. Nós temos ali, onde ali, na parte da África ali, o pessoal, aqui tem aquele corredor ali, que vem muito do Brasil, ganha as corridas, como é que é? Tem aqueles caras magrinhos que não pode falar outra coisa, né? Porque as coisas incriminam, né? Eles é forte, ele tem umas pernas longas, é do Haiti, né? Os haitianos, né, não é? Praticamente um terremoto em pouco tempo destruiu o país deles inteiro. São catástrofes. Então é catástrofe misturado com o quê? Com peste. Agora nós estamos na era da peste. Estamos ou não estamos? Sim. Nós vamos ver a interpretação de cada trombeta no próximo estudo. A próxima quarta-feira nós vamos ver a interpretação delas. Tá bom? Das trombetas e do selo. Que praticamente que diz um diz o outro. Amém, irmãos? Amém. Então, na próxima, realmente não dá para dizer tudo no tempo, porque a gente acaba tomando outros assuntos, né? E vamos estudar aí, estuda em casa, Constantino, vou procurar trazer para misturar aí sobre o início realmente dos séculos aí da igreja novamente, o novo século, o antigo século, isso é muito importante. Amém? Amém. Para nós misturarmos, quer dizer, lá foi uma parte e aqui agora a Bíblia diz que a trombeta, como está dizendo, ela é parcial, mas desde o início da igreja até agora na volta de Cristo. Nós temos que entender que é o início da igreja no ano 2000, no ano primeiro século, até agora no ano 2021. E nós vamos entender que é uma nação judaica, ela se cumpriu, porque uma nação judaica é de 70 anos. E nós já estamos em 2018, fez 70 anos. 2018. Tá? Porque é 1948 para 2018. Deu o que exatamente? E a Bíblia diz que Jesus disse: não passará isto antes que aconteça uma geração. Antes que essa geração aconteça. Então o que acontece? A geração aconteceu. Israel volta para ocupar, na verdade, as terras do Líbano, novamente, no ano que pertencia aos judeus, mas que eles acreditam que pertence a eles, tá? No ano de 1948. Então começa-se novamente uma nação judaica. Então 1948 para 2018 dá 70 anos. Então já aconteceu essa geração. Jesus disse que não aconteceria antes que se cumprisse a geração. Então cumpriu. Por isso que eu estou dizendo para vocês, preparam, porque qualquer momento tinha que acontecer realmente esse coronavírus. Os AIDS faz parte dos AIDS. E tem mais AIDS aí. A coisa não para por aí. Nós vamos viver com essa máscara no rosto, não pode ter certeza, por muito tempo. Por muito tempo. E as mortes não param por aí, não. E está indo embora os pastores. Porque tem gente morrendo sendo vacinado. Eu tenho o marido da minha prima, eles vacinam, fez a festa lá, ele tira foto. E eu falei, estava bonzinho ele, viu? Ele fez 79, mas muito ágil e tal. Tomou uma tal de vacina, tá lá em casa, quase morreu. Cheio de 3 tubos de oxigênio. Com as 2 vacinas tomadas, né? Deu 3, ela e ele pegaram a corona. O irmão do Valdomir, o apóstolo Valdomir também, o bispo lá morreu também. Morreu, eu vi isso. Morreu também com as 2 vacinas também. Morreu depois de tomar vacina, ele não tinha sido. Pastor, mas está tendo um grande problema aí que está dentro da palavra de Deus, que fala que o amor de muitos se esfriariam.
é nessa hora que a gente vê quem ama o próximo. Por isso que nós vamos também falar sobre isso aí. O amor se esfriaria. Mas aí, esse amor se esfriaria em relação a esse coronavírus Ao viu cuidado. para peneirar o cristão. Ao cuidado. Não. Ao Tem cuidado com o muitos próximo. crentes que o amor se esfriaria. Tem muitos crentes que falavam em língua, que dava pernada, fazia pirueta, helicóptero na casa, tá dentro de casa, não vai mais para a igreja. O amor dele em relação ao evangelho esfriou. Então, até a obra de Deus também Esfriou. Claro que esfriou. Mas muitas igrejas como nós estamos de pé, viu, irmão? A igreja pequena, a igreja aí de 50, de 30, de 20 pessoas, ela está de pé. Mas a igreja verdadeira de Cristo, ela está de pé. A verdadeira igreja de Cristo, ela está sobre a terra e ela sobrevive pela graça de Deus, mas ela não desanimou. Amém. Nós não vamos desanimar. Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando de nós. Creia. Amém? Amém. Creia. Mas tem morrido muitas pessoas aí todos os dias. E Jesus vai voltar no momento que vai dizer, essa é minha igreja. Ao que a igreja estiver pronta. Amém. Ao que estiver tudo peneirado. Muitos peneirados aí. Acontece então a vinda de Cristo. Pode crer. Amém? Amém. Vamos estar passando o horário, né? Vamos terminar em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado é teu santo nome, exaltado é o Senhor. Obrigado, Deus, por nós termos a oportunidade de estar aqui pregando na tua casa, aprendendo da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Deus amado, glorioso Deus, abençoa o pessoal de casa, todos aqueles que estiveram conosco, que estão conosco até agora. Dai tua bênção e tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa o pastor, meu Deus amado, que está sempre ali, meu Deus, nos assistindo, a sua esposa, pastora Cláudia. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Eles que estão aí nesse ministério deles. Ah, Senhor, na terra da Nova Fátima, meu Pai amado, o pastor Marcos. Senhor, guarda ele, guarda o seu ministério e a sua família, Pai, em nome de Jesus. E todos aqueles, meu Deus, que estão aí preparando-se, estão ouvindo esse estudo, meu Deus, que nós podemos nos prepararmos para a grande vinda do Senhor, para libertar, para levar, na verdade, a tua igreja, Senhor, para a ajuda de ti, em nome de Jesus. Amém.